Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai analisar a nova série da Netflix Monstro, a história de Ed Gein. E como é um caso baseado em fatos reais que a maioria de vocês já conhece, então eu vou fazer uma análise com spoilers e também vou comentar sobre o final. E essa série foi criada pelo Ryan Murphy e pelo Ian Brennan e é um novo volume da sequência da série Monstro, depois do lançamento do Jeff Dahmer e da história dos irmãos Menendez na Netflix. E a história vai se passar em Wisconsin, na parte rural da década de 50, e vai contar a história de um homem chamado Ed Gein, que era um homem aparentemente normal, tranquilo, solitário, mas na sua fazenda ele cometia crimes assustadores e foi considerado um dos maiores serial killers dos Estados Unidos. E os crimes cometidos por ele serviram de inspiração para dezenas de obras de ficção, como o filme Psicose e o filme O Massacre da Serra Elétrica. E dada essa introdução, já quero falar para vocês que é uma série com cenas completamente perturbadoras e nojentas. Essa série não é para qualquer um. Eu assisti ela até o final para poder trazer uma review aqui para o canal, mas se não fosse por isso, seria um tipo de série que eu jamais teria assistido, porque como é do gênero True Crime, não vai ser uma simples história de terror que tem aqueles fantasmas perseguindo as pessoas. São cenas macabras que você nunca imaginaria que alguém seria capaz de fazer aquilo. E se vocês já viram ou ouviram falar sobre a série do Jeff Dahmer, vai ser uma série muito naquele estilo. As cenas dessa série são bem realistas, mas do Jeff Dahmer, na minha opinião, conseguiu ser muito pior, porque eu não consegui nem terminar a série por tão nojento que eram as cenas. E é claro que eu não vou falar como eram essas cenas, porque aqui no YouTube eu não posso falar certas palavras para esse vídeo não ser derrubado, mas quem for assistir, que ainda não assistiu, você já está avisado que é uma coisa assustadora. Mas apesar dessas coisas horríveis, essa série traz muita crítica social, e a primeira que eu quero comentar é sobre como péssimas criações de filhos podem criar monstros na vida adulta. E eu não sou psicóloga, mas para mim ficou muito claro como a mãe do Ed Gein acabou gerando traumas psicológicos nele e pode ser a razão dos crimes que ele cometeu. E ela era muito religiosa e proibiu ele de se envolver com qualquer mulher. Ela tinha uma visão muito machista de que as mulheres eram o pecado do mundo e ela queria impedir o seu filho de ter relações com mulheres. E toda garota que o Ed começava a gostar, a sua mãe impedia qualquer forma de relacionamento. E como ele não podia ter relações com mulheres, ele começou a ficar obcecado pelo corpo feminino e usar roupas de mulheres. E no começo da série ficou parecendo que ele queria ser uma mulher trans, mas o psiquiatra, depois que ele foi preso, explicou que aquilo ali era uma genefilia e que era por conta das proibições da mãe dele, porque o Ed queria se sentir uma mulher por dentro, já que ele não poderia ficar com uma. E isso acabou gerando toda aquela obsessão atrás de mulheres. E o mais bizarro de tudo é que, por mais que ele seja considerado um monstro, a personalidade que foi mostrada pra gente na série é de um homem muito infantil, que parece um menino, que parece ser inofensivo. Sabe aquele tipo de pessoa que você jamais desconfiaria de ter cometido algum crime? Mas apesar dele ser muito gentil e amável com as pessoas, deu pra perceber que ele tinha momentos de lucidez, que ele caía na real dos crimes que ele tinha cometido. Mas também foi explicado isso na série, que era esquizofrenia, que é uma confusão entre o mundo imaginário e o mundo real. Ficou mais do que claro para mim que não era só uma questão de maldade, mas sobretudo da doença, porque ele vivia em uma realidade que ele, mesmo depois da morte da sua mãe, ele queria orgulhar ela de alguma forma, até naquela cena no final que ele já estava morrendo na velhice, que ele teve uma alucinação perguntando se a sua mãe estava orgulhosa dele. E outro ponto que essa série vai discutir é sobre a romantização de serial killers e comportamentos violentos. E tem umas partes da série que vai ficar alternando em presente e o passado e vai mostrar sobre o Alfred Hitchcock, que fez Psicose e foi baseado nos crimes do Ed Gein. E na época do lançamento da Psicose, o público na época que era mais conservador, mais religioso, achou um absurdo, muita gente passou mal. Só que depois o povo acabou gostando do filme e virou um grande sucesso. Mas o Alfred ele foi criticado sobre lançar esse filme, mas ele falou sobre a romantização que as pessoas têm com o crime e que muita gente vive na hipocrisia, fingindo serem boas pessoas, enquanto na verdade gostam de ver a violência nas telas. E realmente, pessoal, o povo romantiza comportamentos violentos. Vocês podem ver o quanto de cartas que serial killers recebem no presídio.
E no final da série You, que também é da Netflix, o Joey levantou essa discussão que talvez o problema não seja ele e sim você, ou seja, a gente, o público. E o Ed Gein, ele recebeu muitas cartas, e inclusive de admiradores que fizeram crimes parecidos. E naquela época que se passa a história do Ed Gein, tinha todo esse contexto da Segunda Guerra Mundial e os crimes tenebrosos que a gente sabe que os nazistas cometeram contra os judeus. E foi levantado a questão pelos policiais que um dos fatores que despertaram os crimes do Ed Gein foi ele ter visto fotos de vítimas das guerras lá dos campos de concentração. Então, se vocês juntarem todo esse contexto da época das guerras, em que muitos tipos de violência, principalmente contra as mulheres, não eram criminalizados, do outro lado, uma mãe narcisista e do outro, um filho que já tinha sinais de doença mental, então acabou gerando todo esse caso do Ed Gein. E eu acho que a saúde mental está sendo muito negligenciada e eu espero que, por mais bizarra que essa série possa ser, que ela sirva de alerta para o público. E segundo dados da OMS, nos próximos 20 anos, a depressão deve se tornar a doença mais comum do mundo, afetando mais do que o câncer e as doenças cardíacas. E eu acho que as pessoas precisam tirar esses preconceitos de que procurar ajuda profissional, com um psicólogo, com um terapeuta, com um psiquiatra, é coisa de gente louca. Todo mundo, em algum momento da sua vida, está suscetível a desenvolver alguma doença mental, se não for tratado, principalmente no começo. E tem momentos na série que o Ed Gein começou a chorar depois que ele foi preso, que ele percebeu, o psiquiatra explicou para ele que ele era doente, e a gente percebe nessas cenas que a nossa cabeça é muito frágil, e por isso é importante cuidarmos mais da nossa saúde mental. E no final da série, o Ed Gein, ele foi preso em um manicômio, porque ele não podia ir para uma prisão normal, mas ele ajudou vários investigadores em casos criminais que eram parecidos com o seu a encontrar os culpados, como no caso do Ted Bundy. E no hospital ele descobriu sobre a sua esquizofrenia e na velhice ele acabou falecendo de câncer de pulmão. E no geral, para mim, foi uma série perturbadora, mas ela é bem dirigida, ela tem bons atores, principalmente o Charlie Hunnam, que deu vida para essa série. Ele carregou essa série, ele fez uma ótima caracterização do Ed Gein, e eu imagino como deve ficar o psicológico dos atores para fazer papéis tão pesados. E a representação que ele fez é daquele tipo que a gente fica a série inteira olhando pro ator, pro personagem, e perguntando como um homem que parece ser uma criança poderia fazer tudo aquilo que ele fez. E toda a crítica social que essa série traz pra gente, que eu já comentei com vocês, também vai fazer a gente refletir sobre a nossa sociedade, sobre a hipocrisia dos bons comportamentos, enquanto as pessoas podem estar planejando coisas assustadoras contra a gente, sem a gente nem sonhar sobre isso, como a gente vai ver na personagem da Adeline, que ela estava escrevendo uma lista de quem ela queria eliminar, e sobretudo como o machismo está por trás da grande parte dos crimes. E a maioria das vítimas que a gente viu nessa série eram mulheres, tanto nos crimes do Ed Gein, como dos outros serial killers que se inspiraram nele. E o pior de tudo é a gente ver nessa série que existem muitas mulheres, como a mãe do Ed Gein, que espalham mais o ódio contra mulheres e acabam, mesmo sem ela tendo noção, aumentando essa onda de crimes. E é isso, pessoal. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa série. Se gostou desse vídeo, curte, inscreva-se no canal. E se você gosta dessas críticas sociais que essa série trouxe pra gente, assiste o vídeo que eu vou deixar linkado aqui, que foi um vídeo que eu fiz sobre a última temporada da série You, porque nessa última temporada falou muito sobre a romantização de relacionamentos abusivos. E eu te vejo no meu próximo vídeo.